Meu nome é Diana, eu sou arte educadora, sempre trabalhei em escolas, projetos, museus, centros culturais e eu estudo vários temas. E um dos que eu mais gosto é a relação entre arte e comida. Desde que eu era muito pequena, eu amava cozinhar. E aí eu me lembro bem, acho que talvez uma das minhas memórias mais antigas é eu implorando para minha avó para eu poder fazer um bolo sozinha, sem ninguém me ajudar na cozinha dela. E eu lembro que eu achava um encanto, né, uma descoberta, aquela coisa de você conseguir misturar um ovo com uma farinha, com a manteiga, colocar na forma e virar uma outra coisa. Essa ideia que a cozinha, acho que só a cozinha proporciona a gente dentro de casa, que é a transformação de um monte de coisa em outra. Aí eu me lembro desse bolo ficando pronto, acho que eu tinha uns 5 anos, e aí saiu o bolo de limão, né? Acho que é uma realização, o cheiro, aí o gosto, as pessoas provam, a cara que ele ficou, e eu fico pensando nessa descoberta, na infância próxima aos alimentos. E aí eu desenvolvo, tanto no Instituto Tomiotaki, um trabalho chamado No Colo, com os bebês de 0 a 18 meses, e eu comecei a pesquisar como fazer materiais que fossem atóxicos, naturais para essa faixa etária. E passei a desenvolver tintas, por exemplo, com beterraba, açaí, sagu, um monte de ingredientes que, se por acaso o bebê levasse a mão à boca, na hora que, por exemplo, estivesse fazendo uma pintura, não haveria um problema, né, não fosse tóxico. E, em paralelo, como eu sempre trabalhei em escolas, eu sempre desenvolvi com os meus alunos trabalhos da relação entre a arte e a comida, né? Então a gente pesquisa uma série de artistas que, por exemplo, criam pinturas de natureza morta com combinações de frutas e legumes, que usam na matéria-prima algum tipo de alimento, ou que fotografam alimentos, enfim, arte contemporânea que também trabalha na perspectiva do encontro na cozinha. E aí a gente começou, em vários momentos, um processo de investigação de arte com comida muito interessante. A partir das artes visuais, a gente começa a tecer, a convidar os outros sentidos a participar, né? Na medida que a gente sente o cheiro, o olfato, a gente pega na fruta, ou, por exemplo, a gente cria uma tinta de açaí, né? Que textura tem isso? A gente cria, por exemplo, um bolo de várias cores, né? Então não basta só comer esse bolo, né? Eu preciso também olhar essas cores, como a trama de uma cor com a outra encosta, né? As relações cromáticas, olfativas e do paladar começam a se encontrar nessa abordagem multissensorial. É bem bacana a gente pensar que quanto mais experiências diversas a gente possa oferecer, né, mais um leque ampliado essas crianças vão ter. Então, por exemplo, se uma criança chega ao planeta Terra, né, é recebida por pessoas que só ofereçam alimentos industrializados, ultraprocessados, isso é o mundo dela, isso é o que ela conhece. Agora, se a gente combina aqui entre a gente, que a gente vai oferecer uma diversidade muito grande de cores, sabores, criar essas relações com outras linguagens, com outros sentidos, é claro, né, que as possibilidades de experiências ampliadas são muito maiores, muito mais interessantes. A experiência de estar na cozinha, essa ideia de uma cozinha ateliê, laboratório, né, em que toda a comunidade escolar participa, conhece os ingredientes antes de ficar pronto o prato que todo mundo vai comer, ela é muito bacana, né, em várias fases da vida, é claro. Muita gente gosta de cozinhar, provar, experimentar, mas a infância tem um sabor especial que é da investigação, da descoberta, né, das crianças enquanto investigadores que precisam conhecer, né, essa matéria-prima que vai gerar essa transformação para um prato, por exemplo. É muito interessante que a gente primeiro conheça esse grupo, no caso da escola, né? Então, cada grupo pode ter uma abordagem diferente para esse convite a cozinhar juntos e juntas. A gente pode, por exemplo, pensar na origem dos alimentos, então pensar em pesquisas, que a gente pense de onde vêm esses alimentos, quem é o responsável, por exemplo, ou os responsáveis
pela agricultura, ou quando tem uma horta perto da escola. Então, essa ideia de onde vem, ela é muito importante. Depois, a ideia desse passo a passo, como que a gente prepara cada alimento, desde a primeira fase, da lavagem, da higiene. E depois, sim, dos processos, né? O que a gente vai bater no liquidificador, o que a gente vai cortar, o que a gente vai fazer com a casca, como que isso pode acontecer, se tem uma professora, no meu caso, eu sou arte educadora, professora de artes, então será que dá para fazer uma parceria entre a professora de sala, a professora de artes ou atelierista e a merendeira e criar um projeto em que a gente tenha a origem do alimento, o preparo em si e também referências, por exemplo, de trabalhos de artista que também abordem esse recorte. Claro que a gente sabe que existe uma tendência forte da industrialização dos alimentos, dos ultraprocessados, mas eu acredito muito nesse movimento, até de contracorrente que vem acontecendo, dos orgânicos. A gente já tem um trabalho forte de escolas que têm parcerias, tem horta dentro da própria escola, ou que tem parceria com hortas, estão trabalhando a relação de uma alimentação mais saudável, desde os agricultores até essa chegada, essa intimidade maior, né? Porque um assunto importante que a gente está falando aqui é criar ou recriar uma intimidade mesmo com o alimento, como ele vem, como ele chega até a gente. Então, eu acredito que num processo educativo, como o que a gente está fazendo aqui hoje, num processo de conversa, de informação, de conhecimento e pesquisa, a gente consiga, juntos e juntas, estar mais próximo de uma alimentação saudável.